Essa manhã, enquanto eu meditava a respeito da palavra, o verso de Lamentações capítulo 3, verso 22 veio à minha mente, que diz assim: graças ao grande amor, todo um povo, um propósito de extermínio étnico, patrocinado por Adolf Hitler. Você deve ter ouvido falar muito dessa pessoa, um dos mais desprezíveis que já passou pela face da terra. E os judeus passaram por um momento terrível durante a Segunda Guerra Mundial. E quando eles eram descobertos por toda a Europa, eles eram levados para campos de concentração. O mais conhecido de Auschwitz, que ali muitos judeus foram mortos, foram queimados, pereceram ali nas mãos do exército nazista. E aí um trecho de um livro, que o nome do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E o autor é Viktor Frankl. E ele fala do testemunho dele, ele é um sobrevivente do Holocausto. E eu vou ler um trechinho do livro dele, o que ele escreve sobre a chegada dele, quando o trem em que ele estava com outras 1.500 pessoas, homens, mulheres, crianças, chegaram até o campo de concentração em Auschwitz, e ele relata esse momento. E eu gostaria de ler para vocês. Quando fala o homem da SS é o soldado nazista. Então ele fala assim: o homem da SS me olha criticamente, parece hesitar, põe as duas mãos nos meus ombros, faço um esforço para assumir uma postura do tipo militar, fico firme e ereto. Lentamente ele faz girar os meus ombros e lá me vou para a direita. À noite, ficamos sabendo o significado desse jogo com o dedo indicador. Era a primeira seleção, a primeira decisão sobre ser ou não ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de 90%, foi a sentença de morte. Ela foi levada a cabo em poucas horas. Quem era mandado para a esquerda marchava diretamente da rampa da estação para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram pessoas que ali trabalhavam, havia letreiros em diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casa de banhos. Então, todos os participantes do transporte, mandados para a esquerda, recebiam um pedaço de sabão da marca Riff. Sobre o que se desenrolava dali em diante, posso calar-me, depois que relatos mais autênticos já o tornaram conhecido. Nós, a minoria do transporte, ficamos sabendo naquela mesma noite. Perguntei a companheiros que já estavam há mais tempo no campo de concentração: onde poderia ter ido parar meu colega P? Ele foi mandado para o outro lado. Sim, respondi. Então podes vê-lo ali, disseram. Onde? Uma mão aponta para uma chaminé distante, algumas centenas de metros, da qual sobe assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês, para se extinguir a tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali o teu amigo está voando para o céu. É a resposta grosseira. Continuo sem entender, mas logo começo a compreender assim que me iniciam no assunto. Então, ele acaba de chegar e logo um soldado alemão da SS, ele olha aleatoriamente para as pessoas, e os que iam para a esquerda achavam que iam para um momento onde eles iriam passar por um momento de higienização, mas na verdade eles estavam indo para a câmara de gás, onde morreriam ali em algumas horas. E poucos que iam para a direita iam trabalhar em Auschwitz como escravos do exército nazista. E ele disse que 90% das pessoas que chegavam de trem já iam para a câmara de gás, eram mortos ali e depois queimados. É interessante porque a palavra holocausto na Bíblia, a Bíblia fala a respeito de holocausto, um sacrifício oferecido a Deus quando um animal era totalmente queimado em sacrifício a Deus. Talvez até um momento de zombaria, onde o povo judeu
era queimado, destruído. Talvez você tenha assistido alguns vídeos, filmes a respeito do Holocausto, a respeito do campo de concentração. Talvez você tenha até visitado algum local como esse, onde você vê aquela pilha de ossos, pilhas de corpos amontoados. Ao você olhar aquilo, você pensa, eles estão perdidos. Será que pode algo bom sair dessa situação? Será que o Senhor é capaz de fazer com que algo bom aconteça desse momento? De acordo com a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que esse relato do Holocausto, ele é contido nas Escrituras Sagradas? Em Ezequiel capítulo 37, olha o que o Senhor diz através do profeta. Então me disse, versos do 11 até o 14: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Para pensar nas palavras que são ditas pelo profeta Ezequiel aqui. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Qualquer um que olhasse para aquele momento no campo de concentração, aquilo que estava acontecendo com os judeus, diria: não há mais esperança. Porém, todas as coisas são possíveis para Deus, nada é impossível para Deus. Ainda quando não há esperança, o Senhor é capaz de agir. O Senhor é capaz de agir. E olha o que ele fala: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eles eram mortos vivos ali, o Senhor diz: eis que abrirei a sua sepultura, vocês sairão dela. Os trarei à terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então o próprio Senhor disse que Ele abriria os túmulos deles e os traria de volta para a própria terra deles, onde eles estão ali. É incrível, pessoal, como uma tragédia, o Holocausto, algo que cheira a morte, pôde produzir vida. E é isso que nós queremos falar essa manhã. O Senhor, que é especialista em transformar maldições em bênçãos. Foi a partir do Holocausto que surge o Estado de Israel. Aqueles que sobreviveram foram enviados para lá. E em 1948, renasce o Estado de Israel, milagrosamente, como o Senhor havia dito. Aonde o inimigo achava que estava vencendo, aonde parecia não haver mais esperança para o povo judeu, o Senhor diz: eu abrirei o sepulcro de vocês, trarei vocês à vida e os levarei para a sua própria terra, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Algo mais marcante, ou tão marcante quanto, foi a profecia que o Senhor fez para a terra de Israel, que era uma terra infértil, preparando aquele lugar, porque Ele enviaria o seu povo de volta para lá. Olha o que Ele fala em Ezequiel 36, a partir do verso 8: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto,
para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados, multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfiliareis. É incrível como o Senhor prepara uma terra que era considerada não fértil, onde nada nascia ali, e ele diz: olha, vocês serão, essa terra será tratada, essa terra será cuidada, eu vou trazer meu povo de volta para cá, voltará a ser a terra que mana leite e mel. E o Senhor milagrosamente salva o povo judeu do holocausto. O Senhor milagrosamente leva o povo judeu para Israel. Hoje eles estão ali, como o Senhor disse, prósperos. Uma nação que vai fazer 73 anos agora. E o Senhor tem derramado da sua abundância sobre o povo de Israel. Mas foi preciso, eles passaram por um momento muito difícil, onde maldições foram transformadas em bênção. Hoje eles são um país forte, desenvolvido, próspero, seguro, graças ao Senhor. E eu quero encorajar você, eu quero que isso entre no seu coração, que Deus, Ele é capaz de transformar qualquer situação, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro exemplo, possivelmente o maior de todos os exemplos, onde o Senhor é capaz de transformar maldição em bênção, foi na cruz. Jesus veio a esse mundo aos 30 anos de idade. Ele começa o seu ministério, ele chama os seus 12 apóstolos, e ele sai por toda a terra fazendo bem, alcançando as pessoas, curando os enfermos, libertando as pessoas de possessão demoníaca, alimentando os necessitados, trazendo palavras de conforto. Seus discípulos se multiplicam, centenas, milhares de pessoas passam a seguir a Cristo, e ele continua amando, ensinando, curando, ministrando as pessoas, até que os seus inimigos, movidos de pura inveja, junto com um de seus amigos, Judas, que o trai, tem um plano terrível. O plano deles é matar Jesus. Movidos simplesmente por inveja, eles tramam algo terrível, levar Jesus à morte. E vocês conhecem a história. Jesus está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos orando, e de repente vem Judas e uma multidão de homens com lanças, espadas, paus, pedras, prontos para prender Jesus. Nós acabamos de passar pela semana da Páscoa. Está muito claro, muito fresco nas nossas mentes ainda o sofrimento de Cristo. Ele foi preso, humilhado, xingado, açoitado e por fim pregado numa cruz. Aos olhos naturais, pessoal, isso era terrível. Os amigos, os discípulos de Cristo não conseguiam entender. Voltaram para a vida que eles viviam antes,
ficaram desesperados, tristes, porque o mestre estava morto. Mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E olha o que Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15, nos diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que para muitos parecia uma grande derrota, foi exatamente na cruz que a cabeça de Satanás foi esmagada. Foi exatamente na cruz onde nós temos a maior vitória de todas, onde a morte de Jesus trouxe vida a todos nós, onde o pecado que era contra nós foi colocado na cruz do Calvário. Quem poderia imaginar? Satanás foi enganado. Hoje nós temos a certeza da vida eterna, hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, graças à cruz de Jesus, sua morte e ressurreição. Jesus está vivo. E pessoal, seguindo esse padrão, com isso nos nossos corações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor continua soberano no seu trono, Ele não está surpreendido com nada que está acontecendo nos dias de hoje. O final da história já nos foi contado. Nós já temos o final da história. Hoje nós temos vivido algo sem precedentes. Uma pandemia conhecida como Covid-19. Um vírus que até ontem à noite já havia infectado mais de 2.300.000 pessoas pelo mundo. Sabemos que o número de infectados é muito maior. Esses são aqueles que foram testados. Devido às complicações causadas por esse vírus, 161.000 pessoas já haviam morrido em todo o mundo até ontem à noite. Sabemos que esse número também é maior. E ainda pode causar mais mortes e uma recessão financeira como nunca antes. Oremos a Deus para que não aconteça. O mundo está de quarentena. Nós estamos fazendo cultos online porque nós estamos em quarentena. Mas eu queria lembrar você, o Senhor está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo no meio dessa pandemia, já existem coisas boas que nós podemos tirar desse momento. Coisas boas que nós podemos avaliar nas nossas vidas nesse momento. Porque para todo aquele que ama a Deus, tudo, algo bom ou ruim, coopera para o nosso bem. Uma das coisas que nós temos aprendido é que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós já sabíamos disso, mas a nossa sociedade estava vivendo para as coisas e não para as pessoas. Quantos e quantos pais, e aqui falando a pais cristãos, mães, que eu converso e estão me dizendo que estão vivendo tempos preciosos com os seus filhos. Então, algo ruim que tem tido um resultado bom nas nossas vidas. Mas isso é aquilo que nós podemos ver.
Eu tenho convicção que Deus está fazendo algo muito maior através disso tudo, e que em breve nós veremos o resultado disso. Em breve nós veremos o resultado disso. Pessoal, nós pensamos, mas são muitas teorias, e nós pensamos assim, mas isso pode gerar isso, que pode gerar isso, e o mundo está indo para um caminho de destruição e de morte. Nós podemos pensar um monte de coisa, mas nós temos que lembrar que Deus está no controle, que no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e não podemos ficar perdidos pelo caminho. Tem uma história muito marcante no Antigo Testamento, da rainha Esther, o rei Xerxes, Mardoqueu e Amã. Amã tinha um plano terrível, ele queria matar Mardoqueu, ele queria posição, ele queria ser alguém importante. E resumindo a história, ele tinha tudo, mas ele diz assim: nada disso me satisfaz até que eu veja Mardoqueu morto. E aí a sua esposa e os seus amigos disseram assim: por que você não faz então uma forca enorme? E já que você foi convidado para o banquete do rei, quando você chegar lá, diga ao rei: olha, eu gostaria de ver Mardoqueu morto. E ele vai te atender. E aí Amã, ele chega na presença do rei, o rei não consegue dormir aquela noite. Ele pede para ler os livros a respeito do reino dele, e ele fica sabendo que Mardoqueu o poupou um momento atrás, e ele diz assim: o que esse homem recebeu como recompensa? E aqueles que liam o livro para o rei disseram: nada foi feito para esse homem. E aí ele pensa: poxa, esse homem precisa receber uma recompensa por essa atitude. E aí ele fala assim: quem está no pátio? Eles dizem: Amã já está no pátio, chame Amã. E aí ele fala assim: Amã, o que você acha que um homem que o rei gostaria de agradar deveria receber? E Amã pensa: ele deve querer me agradar, então faça isso, peça um cavalo, vestes reais, que as pessoas o aplaudam na rua. E aí o rei diz para ele assim: vai lá então e faz exatamente isso com Mardoqueu. E ele fica furioso, e o final da história vocês sabem qual é. Ele acaba morto na própria forca que ele armou para matar Mardoqueu. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O Senhor está no controle, não se desespere. Eu quero encorajar você, se você não tem lido a sua Bíblia nesses dias, que você volte a ler a sua Bíblia. Desligue as notícias. As notícias da televisão só vão te deixar depressivo e angustiado. As notícias vão te deixar depressivo e angustiado. As mídias sociais vão fazer com que você entre em conflitos desnecessários. Volte para a Bíblia. E nas Escrituras Sagradas você vai receber conforto espiritual. Nas Escrituras Sagradas você vai ler e vai ver que o Senhor está no controle, que Deus continua no reino, que Deus não dorme, e que vai acontecer de acordo com o propósito dele, ainda que o inimigo ache que está prosperando. Por um momento, como nós falamos antes, Hitler achava que ele estava cumprindo o seu propósito, mas na verdade o Senhor era soberano de tudo. Satanás achava que estava vencendo Jesus na cruz, mas o Senhor era soberano de tudo. Amã achou que mataria Mardoqueu, mas ele acabou enforcado. Deus está no controle, ainda que pareça que o inimigo está avançando o seu plano. O Senhor é soberano até mesmo do plano do inimigo. Esses dias eu estava andando com meu filho, nós estamos
Nós saímos no estacionamento para fazer uma caminhada, e eu estava correndo junto com o Lucas. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei: filho, eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, né? Não sei se o senhor quer que você... Ele gosta de mecânica, ele fala. Eu disse: não sei se o senhor tem para você ser um mecânico de carros, né? Do que você queira ser, ou um jogador de futebol, que também é uma paixão sua. Mas eu quero te encorajar o seguinte, filho, que você dê o seu melhor naquilo que você pretende fazer, e que você confie em Deus. Ainda que uma pessoa tente sabotar o seu caminho, ainda que uma pessoa tente colocar pedra no seu caminho, não revide. Entregue nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Se alguém fechou uma porta para você, porque não foi o Senhor quem abriu. E as portas que Deus fecha, ninguém abre. Então simplesmente confie no Senhor, faça o seu melhor, e o que Deus tem para você já está escrito. Por que eu estou dizendo isso para vocês essa manhã? Porque é importante nós confiarmos em Deus, senão nós ficamos tomados pela angústia, tomados pelo medo. Quando o Senhor quer que eu e você tenhamos fé, quando o Senhor quer que eu e você confiemos totalmente nele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e nós já temos o final da história. E eu gostaria de ler com vocês um pouco sobre o final da história. Lá em Apocalipse 19, depois da queda da grande Babilônia, que é uma junção do reino do anticristo, do falso profeta, de 10 reis que se aliam ao anticristo, uma cidade que deixa embriagados os reis da terra com as suas prostituições, que é destruída em uma hora. A Bíblia diz, um sistema de influência que é destruído. Está escrito, o final já está escrito. E olha o que fala, Apocalipse 19, a partir do verso 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! Que significa louvado seja o Senhor. A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz clamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então nós conhecemos o final da história. No final da história nós estaremos gritando: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque os seus inimigos foram destruídos. No final da história, o anticristo, o falso profeta, todo esse sistema mundial cairá por terra. Os 24 anciãos, os seres viventes, a igreja de Cristo estará gritando aleluia, estará louvando a Deus. Por isso é fundamental que eu e você estejamos com os nossos corações no Senhor, com os nossos olhos nas Escrituras sagradas, e não nos rumores aqui, porque Deus continua no controle.
O verso 6 fala assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava aleluia. É interessante que no Novo Testamento, o único local que a palavra aleluia é mencionada é aqui em Apocalipse 19. No Antigo Testamento nós lemos nos Salmos e em outros textos, mas no Novo Testamento, somente aqui em Apocalipse 19. Louvado seja o Senhor, e em voz alta. A próxima vez que você ouvir alguém gritando aleluia na igreja, nem se compara ao que nós ouviremos aqui como estrondos de muitas águas e fortes trovões, porque o Senhor é quem vence no final da história. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, e foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Você vai perceber que existem dois banquetes. Um que vai acontecer no céu, das bodas do Cordeiro, e um que vai acontecer na terra dos inimigos de Deus, sendo destruídos e devorados pelas aves. Eu oro que em nome de Jesus você esteja com o Senhor no céu, como a noiva, sem máculas de Cristo. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Ele prometeu em João 14, que Ele vai preparar um lugar para nós, mas que Ele voltará para nos buscar para esse momento das bodas do Cordeiro. Que possamos olhar para Jesus e não para as circunstâncias ao nosso redor. Que você entenda que toda essa maldição o Senhor vai transformar em bênção. Em bênção. Prosseguindo: então caí aos meus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele fica assustado com o anjo, e o anjo fala: não se prostre diante de mim. A Deus, a Jesus, o único digno de louvor, como nós cantamos hoje no louvor. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Essa é a cena maravilhosa. Depois da boda do Cordeiro, depois do arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus. Jesus voltando aqui para a terra. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Eu acredito que nós, a igreja, estaremos aqui nesse momento, voltando com o Senhor aqui para a terra. Por isso, pessoal, que eu quero encorajar você: mantenha os olhos na palavra de Deus, mantenha os olhos no Senhor e não nas circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já temos o final da história. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a gloriosa segunda vinda de Cristo.
no vale do Megido, onde acontecerá essa batalha do Armagedon, onde os reis da terra, junto com o anticristo, estarão preparados para guerrear contra o Senhor. Mas não há batalha, o Senhor apenas diz a palavra, e seus inimigos serão derrotados. Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Esse é o banquete que você não quer estar. Nós queremos participar das bodas do Cordeiro no céu, não desse banquete, onde os inimigos de Deus serão destruídos. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. João vê essa cena, o falso profeta, o anticristo, seus exércitos, esperando a volta do Senhor, prontos para guerrear contra o Senhor. O Salmo diz que o Senhor ri dos céus quando ele vê isso. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então o anticristo, o falso profeta, são presos. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 19. No capítulo 20 nós vemos que Satanás é preso, e o Senhor Jesus reinará sobre a terra por 1000 anos. Por 1000 anos, o reinado justo de Cristo sobre a terra. Resumindo, o que eu gostaria que você levasse com você essa manhã dessa mensagem: primeiramente, que você creia em Deus, que você saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas. Mesmo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que você está vivendo, o Senhor vai fazer com que esses problemas, essas maldições, de alguma forma, se tornem em bênção para a sua vida, como nós vimos na cruz do Calvário, como nós vimos no Holocausto, como nós vimos na história de Esther e Mardoqueu, como nós vemos agora, onde parecia que o anticristo e o falso profeta estavam prosperando, mas a história final nós conhecemos: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores volta, destrói os seus inimigos, lança-os no lago de fogo, e juntos com o Senhor Jesus estaremos com Ele reinando durante 1000 anos. Depois você lê, pega a sua Bíblia e leia os últimos 5 capítulos de Apocalipse. Leia sobre os novos céus e uma nova terra, leia sobre o reino de Deus aqui na terra. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Você lembra quando o discípulo começa a andar sobre as águas? O que acontece? Quando ele tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. É exatamente isso que acontece conosco quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, igreja. Mantenha os seus olhos em Jesus, leia a Bíblia.